Bom dia, amigas e amigos internautas, sejam bem-vindos ao nosso espaço de conversa. Temos o prazer de receber o Dr. Daniel Bigudo Veras, pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV, Direito Rio, e nesta data especial, 15 de agosto, em que celebramos mais um ano de estabelecimento das relações diplomáticas Brasil-China e pelo Dia Nacional de Imigração Chinesa no Brasil, a nossa pauta é discutir qual caminho seguirá a parceria Brasil-China neste cenário com grandes mudanças da conjuntura internacional. E, professora Daniel Veras, agradecemos muito sua participação aqui no Sala de Visitas. Eu que agradeço, Xavier. É um grande prazer estar aqui. E primeiro, professora, você teve uma trajetória longa na China, na província de Hubei, e sua tese de doutorado é focada na história de imigração chinesa no Brasil. Primeiramente, como você entende o significado de estabelecimento de um dia da imigração chinesa no Brasil nos tempos atuais, especialmente para as relações bilaterais entre Brasil e China? Tá, o Dia da Imigração Chinesa tem toda a sua importância porque é um tempo da gente rememorar um contingente da população brasileira de mais de 200 mil pessoas. Ele é um dia que faz referência ao 15 de agosto de 1900, quando aportou em águas brasileiras o vapor Malange, vindo de Portugal, com 107 imigrantes chineses. Mas, no entanto, esse não é o início da imigração chinesa, porque temos registros de 1812, aqui no Rio de Janeiro, de uma iniciativa do rei Dom João VI de trazer trabalhadores chineses para trabalhar no cultivo de chá. Essa iniciativa ela não foi adiante. O Brasil se candidatou por um tempo para a iniciativa Culi, porém essa iniciativa não foi adiante. Então, quando a gente fala de imigração chinesa para o Brasil, estamos falando de um contingente essencialmente urbano, que vive em grandes cidades, empreendedor, então são proprietários de comércios ou pequenas empresas ou restaurantes, e que também é vindo ao Brasil por iniciativas individuais. Então, por exemplo, você tem no Brasil a imigração italiana e japonesa, por exemplo, tem caráter diferente, porque são imigrações com estruturado esquema de apoio governamental, e a chinesa, por exemplo, não teve. A China é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. A China está no Conselho de Segurança da ONU, é a segunda economia mundial. Tudo isso, em vista de se tornar a primeira, né? Tudo isso torna a relação Brasil-China vital para os dois países, de muita importância, né? Mas o que ainda entrava essas relações é o desconhecimento mútuo. E é isso que nós, através do estudo, temos que minimizar e combater. A China investe muito para dar conta desse problema. Na China, hoje, ao menos 55 universidades ensinam a língua portuguesa de alguma forma. No Brasil, você não tem esse correspondente. Você tem aí os institutos Confúcio também, no Brasil, que são disseminadores da cultura chinesa e que fazem combater também essa ignorância que existe sobre a China atualmente. Então, você combater a ignorância, você ensinar sobre a cultura é um ativo importante. As relações Brasil-China são muito importantes e têm que caminhar para além do econômico. Hoje em dia, o caráter econômico é que dá a tônica dessa relação, então nós temos que ir além disso. Mais laços culturais entre nós vai nos render mais complexidade da relação e vamos combater estereótipos e lidar melhor com as diferenças culturais existentes. Então, acho que tudo isso é representado por essa comemoração ou rememoração dessa data. Uhum.
E é interessante que seu estudo citou muito o livro China no Brasil, o que fez uma retrospectiva muito completa e detalhada sobre a influência da cultura chinesa no Brasil desde o século XVII, XVIII, e descreve muitas coisas inesperadas. E por que a gente precisa estudar bem sobre isso, lembrar isso? Ou seja, por que essas marcas não devem ser ignoradas na cultura brasileira? Olha, em primeiro lugar, porque isso nos ajuda a saber quem somos. Hum, Saber um pouco da nossa história nos ajuda a descobrir a nossa própria configuração, né? No passado, o colonizador português promoveu o intercâmbio de pessoas, mercadorias, espécies animais, espécies vegetais, entre Brasil, China, outras localidades da Ásia, da África também. Então, nós temos esse contato e temos que estudar mais, até para saber quem somos, né? E hoje em dia, esse intercâmbio Brasil-China ocorre por nós mesmos, isso que é a parte melhor, né? hum, Sem intermediários, nós somos nações soberanas do mundo multipolar que se desenha agora, né? Então, nós temos essa característica e um amanhã aí que se desenha, né? hum. E como eu disse anteriormente, para melhorar as relações Brasil-China, temos que ir além do Sim. comercial e para o cultural também, né? Além dessas trocas comerciais tão importantes, nós temos que avançar para não ficar na superficialidade, para ter mais amizade e relações e entendimento sobre sobre essas culturas tão complexas que são as nossas, né? Precisamos qualificar as nossas parcerias também, por exemplo, fazer parcerias em ciência, tecnologia, transporte, infraestrutura, tudo isso é muito importante. Então, o autoconhecimento sobre nossas histórias, nossas realidades, esse autoconhecimento é um ótimo ponto de partida para isso. Uhum. Então, isso é muito importante. Vamos fortalecer os nossos laços de amizade e combater a ignorância mútua que existe entre nós, né? Vamos saber mais um do outro. Os brasileiros poucos sabem, né? Porque assim, você vai falar de comida brasileira, por exemplo, você tem o arroz, o coco, o chá, a banana, a soja que nós consumimos, mas poucos brasileiros sabem que esses produtos vieram da Ásia, Uhum. introduzidos justamente na época que o colonizador português fazia esse intercâmbio entre as regiões. Então, vamos aprender sobre nossas próprias origens. Isso é muito importante. E a obra de José Roberto Teixeira Leite, ele vai dar ali o quanto também, não só essas espécies animais, vegetais que circulavam, pessoas circulavam por aqui, mas as influências chinesas na arquitetura, nas Sim. artes, na ciência, em costumes também. Então, isso é muito, muito, muito importante. É que estão aí desde o Brasil colônia. Aí, e para concluir esse assunto, eu queria colocar uma pergunta que, assim, na verdade, a pergunta que se deve fazer é por que essa conexão Brasil-China ainda é ignorada, né? Essa que é a questão grande que a gente tem que se perguntar. Sim, é também esse ponto-chave que eu queria abordar. E, de fato, hoje, além de comemorar os 48 anos das relações diplomáticas, este ano marca ainda os 30 anos de parceria e estratégia global China-Brasil. Isso é muito importante. E neste novo ponto de partida, quais áreas e conteúdos de cooperação, intercâmbio entre os dois países interessam mais sua pesquisa acadêmica na FGV, porque eu vejo que o senhor professor está envolvido numa pesquisa sobre a cinturão de roda e para trazer muitas políticas da China para interconectar melhor com o Brasil. Com certeza, Xiaomiao, esse é um ponto muito importante, né? O nosso núcleo de estudo Brasil-China, ele está localizado na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, né? Ele é coordenado pelo professor Evandro Menezes de Carvalho e foi fundado em 2017 para
estudar as relações bilaterais Brasil-China, com ênfase no caráter jurídico. É o primeiro núcleo de estudos a fazer estudos de direito comparado, estudos comparados de direito no Brasil, né? Então, ele tem esse caráter pioneiro, né? E também, assim, nós temos um projeto que é um projeto central do nosso núcleo, que é o projeto Belt and Road in Brazil, que a gente chama de BRBR. Então, nós temos que estudar as conexões, as relações Brasil-China no que tangem a política externa chinesa, que é a iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, estabelecidos em 2013 pelo presidente Xi Jinping na sua visita ao Sudeste Asiático e Ásia Central, né, nesse ano de 2013, e que é a política exterior da China e que nos interessa estudar, sobretudo verificando qual é o interesse nacional dos dois países. Nós, no caso, estamos no Brasil, e estudando também o que interessa ao Brasil dessa iniciativa. E eu acho que tem muitos pontos de interesse. Então, devemos sim estudar mais e mais o Belt and Road Initiative, e é de crucial importância isso. Então, para isso, nós fazemos publicações, eventos da relação bilateral Brasil-China, Estado de Direito, do desenvolvimento da cultura de Estado de Direito do Brasil e da China. E estamos desenvolvendo também estudos e eventos também sobre a relação entre a América Latina e o Belt and Road Initiative. Então, isso é muito importante também. Então, a gente se pega aí em estudos sobre infraestrutura, relações comerciais, integração financeira, intercâmbio entre os povos, que são os eixos aí da Belt and Road Initiative, né? Os arranjos jurídicos, econômicos da relação bilateral Brasil-China, como também nos mecanismos multilaterais. Então, a gente vai falar dos BRICS, vai falar do Fórum China-CELAC, do New Development Bank, e do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, o AIIB. Então, são esses os recortes que a gente faz no nosso núcleo. E falando sobre a política externa da China, eu assisti uma live do professor muito interessante, e quando falando sobre a posição da China no mundo, você falou que a China é um líder, mas não é hegemônica. E essa observação vem da sua vivência na China, porque é cerca de 7 anos em Wuhan, e durante um período em que a China desenvolveu mais rápido e começou a sair do país para promover essa parceria. Pode me falar mais sobre essa observação? Sim, eu acho que, em parte, sim, vem da minha vivência na China. Eu fiquei um total de 10 anos na China, 9 anos em Wuhan e 1 ano em Nanjing, que foi o meu ano inicial na China, né? Bom, o que fica da minha vivência na China é o ritmo alucinante das mudanças, o crescente desenvolvimento sustentável, urbanização, investimento em ciência, tecnologia, educação. Essas são marcas muito fortes que eu presenciei na minha estada na China. Transformação, com certeza. E da parte do governo, o que eu pude observar é um esforço governamental de garantir acesso do povo a essas conquistas. Então, a gente teve muitas conquistas econômicas, científicas, culturais, e o governo sempre lutando para que o povo tenha acesso a essas conquistas, né? Isso marcou muito. E um exemplo disso, mais recente, que eu já não estava na China, que é a condução do combate à epidemia de Covid-19. Acho que é um bom exemplo disso. Então, não é a população que dita isso, é a organização dessa sociedade que vai ditar o sucesso ou não no combate à pandemia. Então, isso é muito forte. E o que se evidencia sobre a China é o zelo
que o governo tem com a sua população, né? O zelo e cuidado com a população, né? E quando eu falo que a China é um líder, porém não hegemônico, estou também levando em consideração a atuação internacional do país, né? A China fortalece todos os organismos multilaterais de que participa. Então, a ONU fica mais forte com a participação chinesa, a Organização Mundial da Saúde se fortaleceu muito com a participação chinesa. Então, você percebe que a China é um democratizador do ambiente internacional. Muitas nações que se dizem democráticas não o fazem, né? E a China faz, né? Então, eu acho que isso parte de uma concepção que a China tem de ver a humanidade como comunidade de destino compartilhado. Isso faz toda a diferença, né? Então, nas interações internacionais, quando a China interage com outros países, sempre visa situações de ganho mútuo, ou que chama de win-win situation, né? Então, os acordos bilaterais estabelecidos com a China nunca impõem aos seus parceiros condicionalidades, né? A China tem o princípio de não interferência dos assuntos internos alheios, né? Então, as cooperações chinas sempre fazem os seus parceiros avançarem, né? Então, isso que é muito importante. Então, por isso que ela não é hegemônica. E assim, eu acho que o modo que a China lidou com o Covid é um exemplo de cooperação internacional, né? De disponibilizar equipamento, disponibilizar vacina. A China está tornando suas vacinas bem público universal, né? Acelerou a diplomacia virtual, que é muito importante, a diplomacia na nuvem, diplomacia online, muito importante. Então, o vírus, por exemplo, é um problema global e a solução chinesa oferecida também é global. Então, é por isso que eu digo que a China é um líder, sim, mas um líder não hegemônico. Isso tem uma visão global. E agora, com essas tensões e incertezas na comunidade internacional, como o professor avalia a estratégia e atual atitude em geral da política externa chinesa, especialmente, por exemplo, com essa crise no Estreito de Taiwan, que agora chama a atenção de todo mundo? É verdade, Xiaomiao. Olha, como eu disse, a política externa chinesa alavanca o sucesso dos parceiros, né? Ela leva sucesso econômico, desenvolvimento dos parceiros, e por isso eu acho muito importante nesse contexto a gente estudar cada vez mais a Belt and Road Initiative, porque é um oferecimento de oportunidade a todos, né? Isso é muito importante. E que também a China, como eu disse, fortalece os organismos multilaterais, fortalece os organismos internacionais, a ONU, as suas subdivisões, né? E a política externa chinesa, ela sempre teve uma preocupação com a sua unidade territorial, né? Uma preocupação interna de garantir isso, né? Longe de ser uma política expansionista, por exemplo, como a gente vê de outros países, né? É uma política internacional que até pouco tempo era low profile, né? Que era muito contida e procura, até eu acho que porque a China é uma cultura de face, né? De vendas, também nunca procurar responder na mesma moeda que as agressões, mas isso está mudando, principalmente quando você verifica o fenômeno da diplomacia no Twitter, né? A gente vê claramente representantes diplomáticos, por exemplo, chineses, respondendo às agressões de representantes dos Estados Unidos e outras nações também. Então, essa relação está mudando, né? E sobre a crise de Taiwan, mais especificamente, eu acho que a visita de Nancy Pelosi, que é uma representante do Congresso americano, eu acho que é lamentável e inoportuna. Uma provocação e uma interferência direta nos assuntos da China de soberania nacional. Com certeza mal calculada e que vai trazer, infelizmente, consequências desagradáveis por essa imprudência.
A China tem uma previsão de processo de reunificação pacífica até 2049, e os Estados Unidos mexeram nisso de forma imprudente e tumultuosa, e que vai ter um custo para todos os envolvidos, infelizmente, né? E eu quero salientar também que todas as bandeiras separatistas vindas de fora da China, elas visam enfraquecer a China, Sim. porque é um fato inevitável que a China vai ser a economia número 1 muito brevemente, mas são tentativas de evitar isso, porque uma China partida não vai poder ser a número 1. Mas, quer eles queiram, quer não, vai ser inevitável. Então, é uma tentativa desesperada e que, enfim, eles têm que se acostumar ao fato. Uhum. Mas, de fato, a China ainda está numa fase de desenvolvimento, e levando em conta essas necessidades de desenvolvimento, tanto da China quanto do Brasil, como os dois países devem tratar um ao outro e se apoiaram em termos de assuntos interesses próprios vitais de assuntos globais, especialmente numa posição espinhosa como agora? É verdade. Bom, a parceria Brasil-China é valiosa para ambos, né? Isso é só o começo, né? Nós temos que nos apoiar nos temas de interesse, sim. Somos duas nações do sul global, isso é muito importante. Sigamos fortalecendo o mundo multipolar, que isso vai garantir uma prosperidade maior para a humanidade, né? E para isso, temos que fortalecer mecanismos como o BRICS, como a Unasul, como o Belt and Road Initiative, todos esses, né? Para você ter uma ideia, eu acredito que o Belt and Road Initiative e a Unasul, elas se fortalecem uma à outra, se fortalecem mutuamente. Por exemplo, uma América do Sul integrada garante a todos os países o acesso ao Pacífico, por exemplo, que é a economia mais aquecida do planeta, é a região econômica mais quente, mais aquecida, né? E a Belt and Road Initiative, por sua vez, ela investe em infraestrutura na América do Sul e vamos nos integrar melhor aos nossos vizinhos. Se você tem uma malha ferroviária forte, por exemplo, a gente pode integrar muito melhor a Argentina, Brasil, Uruguai. Eu estou falando Argentina e Uruguai, que já são membros da Belt and Road Initiative, né, para dar um exemplo, né? Então, todos se beneficiam. A China se beneficia, lógico, e também os países sul-americanos também se beneficiam. Isso é muito importante. Óbvio que a relação Brasil-China é, de uma certa forma, assimétrica, porque a China é uma economia mais forte. Porém, a gente tem que pensar que também muitas das coisas se dão porque o Brasil fez escolhas históricas que nos restringiram a um tipo de interação com a China que é limitada, por exemplo, a produtos agrícolas e matérias-primas. É óbvio que nós temos que avançar para além disso. É uma relação assimétrica, mas não desigual. Então, isso a gente tem que ter em mente. É assimétrica por causa da magnitude da economia chinesa, que vai ser maior praticamente que todas as economias. Porém, a gente tem que ver que o Brasil, por exemplo, tem que ter controle sobre as suas áreas estratégicas, né? O Brasil tem que ter mais investimento em educação e tecnologia, inovação. Por exemplo, nós temos um teto de gastos, só para ter uma ideia, que congela por 20 anos o investimento em saúde, educação. Como é que a gente vai ser uma pátria inovadora com esse tipo de política? É uma política interna que nos limita. Então, eu acho que essa assimetria também se dá por muitas das nossas escolhas, escolhas das lideranças recentes do Brasil, né? Temos que combater miséria, desigualdade, isso é muito, muito importante, né? E a China, por sua vez, ela é pragmática,
porque mesmo que ela não esteja alinhada ideologicamente com as lideranças atuais do Brasil, ela não interfere e continua investindo aqui, né? Então, a China segue seu caráter pragmático também, né? E também eu queria ressaltar um ponto que seria muito benéfico o Brasil aderir à Belt and Road Initiative. Eu acho que seria um ganho muito forte, aprimoraria a relação com a China, integraria com nossos vizinhos, né, como eu disse, daria-nos acesso ao Pacífico, que não temos, e estabeleceria uma interconectividade global muito mais forte, né? Por fim, sobre a relação Brasil-China, eu creio que nos organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, esse apoio de coincidir nos posicionamentos não é uma novidade. Isso já acontece há algumas décadas, né? E eu acho que para o ano que vem o Brasil precisa de um líder novo com uma visão que seja compartilhada também, assim, no sentido que também veja a humanidade como comunidade de destino compartilhado, né? Que não proponha soluções individualistas e limitadas, né? As soluções abrangentes, proponha soluções abrangentes para problemas que são abrangentes. Então, eu acho que a aliança com a China envolve isso. Uhum. E agora, cada dia mais brasileiros olham para a China e querem entender o funcionamento do sistema socialista com características chinesas, deixando de lado questões ideológicas. Como o professor vê o impacto do modelo chinês para os demais países do sul global, especialmente com essa pandemia de Covid que está havendo, mostrando que o sistema ocidental está num colapso? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, a diferença total, né, do sistema do socialismo com características chinesas é uma visão holística, sistêmica dos problemas, né, que é norteada pela essa visão de que a humanidade é uma comunidade de destino compartilhado. Eu acho que esse entendimento é o ponto de partida para soluções eficazes, né? Por exemplo, saúde e educação, né? Eu acho que são temas que não podem ser resolvidos de forma egoísta ou de forma unilateral. Não podem, porque não se resolvem, né? Por exemplo, o mundo se preocupa com a Amazônia brasileira, porque se ela for eventualmente destruída, vai ter um impacto para todos. Então, todos têm que pensar nesse assunto, né? Então, o meio ambiente, não adianta um país ser sustentável e seu vizinho não, porque não, pouco vai adiantar, a humanidade estará ameaçada do mesmo jeito, né? Então, isso é muito importante. No caso da saúde, né, um mundo sem Covid é um mundo de pessoas vacinadas que fizeram o lockdown da maneira correta, da forma séria desde o início, com testes, monitoramento, né, tudo isso, né? E compartilha a vacina, que não tenta pegar tudo para si, né? Que compartilha equipamentos, tudo isso é importante, né? Não que não monopoliza essas vacinas e equipamentos, né? Porque senão, se você privilegiar uma comunidade, o vírus volta mais forte, por exemplo. É um esforço inútil, né? E o socialismo com características chinesas é uma visão que evidencia o êxito no controle da pandemia, né? O capitalismo não foi capaz de propor isso. Oi? O Samuel, é o Raichan. Samuel, É o Raichan. Hansheng nasceu em Wuhan. Exatamente. Hansheng, Nasci ni em hao. Wuhan. Ah, tá falando com você. Ah, então, o que eu quero destacar, né, que o Ocidente, nesse combate à pandemia, ele apresentou altos índices de mortalidade, fracasso, economia com desempenho pífio, né? E a China ainda consegue crescer 4% esse ano. Então, o contraste do sucesso do socialismo chinês é muito evidente, né? São números que falam por si, né?
Uhum. E aí, esse é o exemplo para os países do sul global, né, que apresentam um resultado melhor, né? E, ao mesmo tempo, o Ocidente tem que lidar com a ascensão da extrema-direita, volta dos fascismos, né? Das democracias estão ameaçadas. Então, tudo isso, enquanto isso, na China, você tem estabilidade, você tem, em 40 anos, a China garantindo acesso à riqueza a 800 milhões de pessoas que foram retiradas da linha da pobreza. Isso é um feito inédito na história da humanidade, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar assim, para ver qual é o resultado desse socialismo com características chinesas, né? E, por fim, para terminar, né, ressaltar essa ideia que nós temos que ir além das nossas relações comerciais, garantir aí um entendimento cultural entre Brasil e China, complexificar essa relação, né, promover a compreensão mútua e ter cada vez mais estudiosos sobre China aqui no Brasil. Isso é uma tarefa urgente. E, por fim, enfatizar que o entendimento mútuo é a chave da nossa relação. Sim, é o que nós estamos fazendo para aproximar, aumentar esse conhecimento mútuo. E muito obrigada pela participação do professor Daniel Veras. Essa visão de um pesquisador é muito importante para entender a China e o sistema com características chinesas, rompendo com essas narrativas ocidentais, com base na própria experiência e estudo. Muito obrigada, professor Daniel Velas. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um grande prazer.